Lourenço Filho permaneceu no governo de Getúlio Vargas, o que lhe rende críticas até hoje. Nesse campo, um dos episódios mais marcantes é a presença do Lourenço Filho no Estado, no Ministério da Educação e Saúde, e a famosa conferência que ele faz sobre educação e segurança nacional, que está publicado no livro Tendências da Educação Brasileira, e que foi uma conferência que ele pronunciou em 1939 para os militares, em 1939, e na qual ele vai chamar a atenção da importância da educação, da escola, como aquela que pode assegurar a segurança nacional, e das Forças Armadas, enquanto também aquela instituição que pode assegurar a segurança nacional. E nisso ele estabelece uma espécie de casamento entre as duas instituições, a escola e as Forças Armadas, num momento particularmente complicado do Brasil, no qual o Estado é um Estado autoritário, né? A gente tem que lembrar que fora do Brasil a gente está vivendo também a Segunda Guerra Mundial, em que essas nações autoritárias também estão em emergência, né? Estão em conflito, né? E que esses modelos de Estado estão emergindo e estão, de fato, estão em conflito, né? Quer dizer, como que o Estado administra a nação? Qual que é o modelo de administração que esse Estado deve ter e como que ele vai lidar com o seu cidadão? E qual o papel da escola nesse Estado e qual o papel das Forças Armadas nesse Estado? Então, essa conferência é uma conferência pela qual o Lourenço Filho é muito criticado, foi muito criticado na época e continua sendo muito criticado nos anos que se seguiram, né? Então, se o Anísio Teixeira, ao ser perseguido em 1935, assumiu essa aura de esquerda que permaneceu até os dias de hoje, o Lourenço Filho, ao proferir essa conferência em 1939, assumiu uma aura de direita que acabou carregando para o resto da sua trajetória educacional. O meu pai tinha um grande respeito, talvez, pelo Getúlio e mais talvez pelo que representava o movimento que deu à educação uma participação diferente, né? E talvez uma orientação de que ele participava, de que ele achava que era a melhor, que era uma mudança do tempo anterior a 30. Ele era entusiasmado com o movimento, né, pela educação, que foi o que o trouxe de São Paulo para o Rio, e aqui ele encontrou como participar no Instituto de Educação como diretor de um centro importante de formação de professores, né, do Distrito Federal. Não vamos esquecer que naquele tempo aqui era a capital da República. E eu me lembro dele, alguma vez eu teria mais tarde, né, perguntado, mas então, quer dizer que o senhor serviu, Getúlio, foi funcionário? Eu disse, não, eu era funcionário, eu aceitava ser funcionário, eu não tinha que recusar a direção do Instituto, né? Mas meu pai ainda ficou no Instituto de Educação quando o doutor Nilson saiu. Porque, ao contrário do meu pai, que não se metia em política, no sentido de partido ou de orientação específica, quer dizer, ele talvez dissesse assim, a minha política é da educação, eu sou um educador. E o Lourenço Filho acreditava numa educação para todo o país. Ele acreditava em modelos de educação e ele acreditava em princípios educacionais. E eu acho que ele também acreditava que o fato dele estar no Estado permitia que essa educação tomasse cores, tomasse aspectos, tomasse formas que não seriam tão autoritárias se ele não estivesse lá. Eu acho que uma boa parte dos intelectuais que assumem o Estado, assumem cargos no Estado, durante o Estado Novo, como Carlos Drummond de Andrade, como Lourenço Filho, tinham a crença poderosa de que era importante eles estarem naquele lugar, assumindo aquele papel,
porque era a maneira deles assegurarem a manutenção de vários dos seus ideais. Neste período, Fernando Azevedo irá declinar de convites na administração e escreverá a série de livros A Cultura Brasileira. Nesse período, o Fernando trabalha como professor da Universidade de São Paulo e vai publicar em 1943 a famosa Cultura Brasileira, que vai ser um dos livros sínteses, um dos livros mais importantes desse período. A Cultura Brasileira é um livro enorme, são 3 volumes. No último volume chama A Transmissão da Cultura, onde ele fala do processo educacional. Ele foi escrito a título de introdução ao recenseamento que tinha sido feito, estava sendo feito no Rio de Janeiro, sobre o Brasil como um todo, o recenseamento. Ele fez esses 3 tomos como introdução e essa obra, a Cultura Brasileira, vai ser publicada em vários países do mundo e ela vai se tornar uma grande obra de referência, não só para os estrangeiros conhecerem o Brasil, então a cultura brasileira, justamente, mas ela vai se transformar numa obra memória sobre a educação nacional. Então, durante todos os anos que se seguiram, até os anos 70, e anos 80, toda vez que se falava de educação, a obra de referência número 1 era a Cultura Brasileira. Ali que estava a grande síntese e ali que estava a grande memória.